Boa noite a todos e a todas. Convido a vereadora Liliana para fazer a leitura do versículo bíblico e convido toda a comunidade que se faz presente para ficar em pé em respeito à palavra de Deus. Boa noite ao pessoal do JR, da Gazeta, seu César, pessoal da Águia e demais munícipes aqui presentes. Salmo 46. Povos, aplaudi com as mãos, aclamai a Deus com vozes alegres, porque o Senhor é o Altíssimo, o temível, o grande Rei do universo. Ele submeteu a nós as nações, colocou os povos sob nossos pés, escolheu uma terra para nossa herança, a glória de Jacó, seu amado. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som das trombetas. Cantai a glória de Deus, cantai, cantai a glória do nosso Rei, cantai. Porque Deus é o Rei do universo. Entoai-lhe, pois, um hino. Deus reina sobre as nações. Deus está em seu trono sagrado. Reuniram-se os príncipes dos povos ao povo de Deus de Abraão. Pois Deus pertencem os grandes da terra. A ele é soberanamente grande. Palavras do Senhor. Como o Érico bem disse, hoje a nossa sessão será transmitida apenas na rede social Facebook, por motivo de problemas da internet. E a gente quer agradecer a presença do pessoal do Ornitofílico, que estão aqui hoje. Também meu amigo César Celeschi, da Gazeta, meus amigos do JR, que se fazem presente também, os amigos do Águia, os amigos do Cruzeiro e a comunidade em geral que veio prestigiar essa sessão aqui no plenário Rodolfo Jablonski. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Inicialmente será apreciada a ata da 14ª sessão ordinária do dia 15 de maio de 2017. A ata está em discussão, em votação, aprovada por todos os vereadores. Passamos agora ao expediente do dia. Solicito ao primeiro secretário, vereador Abel Ack, que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Do BADESC, Gerência de Operações Municipais. Ofício número 559/2017. Florianópolis, 4 de maio. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Negrinho, senhor Ronei José Lovenberg. Senhor presidente, comunicamos a autorização de deliberação nesta data no valor de R$ 215.287,47, como consequência de análise da devida documentação comprobatória enviada pela municipalidade para esta agência de fomento. Essa deliberação é proveniente do contrato firmado entre o município e a agência de fomento do Estado de Santa Catarina, BADESC, com recursos do programa BADESC Cidades. O presente comunicado obedece à determinação expressa pela Lei número 9.452/97. Atenciosamente, João Carlos Grando, diretor operacional. Ofício número 70 da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, ao excelentíssimo senhor Ronei José Lovenberg, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: análise da solicitação de implementação de sistema de telecomunicações de telefonia móvel celular em localidades ou distritos não sedes municipais. Referência do processo número 53.500.000/2017-2012. Senhor presidente, refiro-me ao ofício número 43, datado de 31 de março de 2017, protocolo número 53.500, por meio do qual encaminha o requerimento número 36, que solicita a instalação de antena de telefonia móvel para atendimento da localidade de Boa Vista, município de Rio Negrinho. Ofício do DENIT, número 43, ofício número 43/2016, Mafra, 18 de maio de 2017, ao excelentíssimo senhor Ronei José Lovenberg, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: problema na ponte sobre o Rio Negrinho e viaduto sobre a linha férrea. Senhor presidente, acusamos o recebimento do vosso ofício número 3. Através de nós foi encaminhado o requerimento da vereadora Liliana, solicitando a eliminação de degrau nos encontros da ponte sobre o Rio Negrinho e o viaduto sobre a estrada de ferro. Informamos que o problema realmente é preocupante
e que foi resolvido provisoriamente com a correção feita com concreto betuminoso. Entretanto, o assunto merece melhor estudo, pois, pelo que notamos, a cheia 2014 efetuou a estrutura dos aterros que sofreram adensamento. Assim, estamos observando se haverá evolução do recalque para uma possível ação mais profunda. Sem mais, apresentamos nossas considerações. Jefferson José Benete Bittencourt, engenheiro, DENIT e Mafra. Ofício número 44, do DENIT e Mafra também, ao excelentíssimo Ronei José Lovenberg, presidente da Câmara de Vereadores. O assunto é reparos nos acostamentos em Rio Negrinho. Senhor presidente, acusamos o recebimento do vosso ofício número 5, através do qual nos foi encaminhado o requerimento subscrito pelo vereador William Rigueto, solicitando reparos nos acostamentos da BR-280, na altura do bairro industrial nessa cidade. Podemos informar que os referidos serviços foram executados somente agora, em maio de 2017, face ao acúmulo de serviços necessários, enquanto aguardávamos a definição de recursos orçamentários para o exercício de 2017. Sem outros particulares, renovamos nossas considerações. Atenciosamente, Jefferson Bittencourt, engenheiro DENIT e Mafra. Ofício do DENIT também, número 45, ao excelentíssimo senhor Ronei José Lovenberg, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores, Mafra, 18 de maio. Assunto: solicitação da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, acusamos o recebimento do vosso ofício número 65, através do qual nos foi encaminhado o requerimento número 52 do vereador Ildefonso Pilate, solicitando regulação do pórtico indicativo da travessia urbana e da sinalização indicativa do mostreiro trapista. Informamos que a implementação dos pórticos é feita considerando o povoamento urbano e não a divisa de municípios, razão pela qual necessitamos de uma consistente justificativa técnica para o seu remanejamento. Quanto à sinalização indicativa do mostreiro trapista, há necessidade de registro oficial do local como polo turístico, no órgão competente, e autorização da instituição proprietária para a divulgação devida às margens da rodovia. Assim sendo, e sem a devida cobertura documental, não podemos atender à solicitação dessa Câmara de Vereadores. Sem outros particulares, renovamos nossas considerações. Atenciosamente, Jefferson Bittencourt. Ofício número 12, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Condema. Aos vereadores municipais, senhora Liliana Aparecida Choeira de Júric e William Rigueto. Em atendimento à solicitação da Câmara de Vereadores Municipal, através da indicação número 45, datado de 10 de abril de 2017, que tem por objetivo solicitar o uso do Fundo do Meio Ambiente, considerando a última reunião ordinária do CONDEMA, 26 de abril, onde se discutiu a solicitação em plenária, cumpre-se nos prestar os seguintes esclarecimentos. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, é um órgão consultivo deliberativo, normativo, recursal no âmbito da legislação ambiental municipal, como forma de promover o assessoramento do Poder Executivo de Rio Negrinho, visando assegurar condições ao desenvolvimento sustentável neste município. O CONDEMA tem protagonizado ações e propostas conforme a Lei número 1911, de 6 de junho de 2007, da nova redação da Lei número 157, que criou o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e dá outras providências. Por fim, o CONDEMA se coloca à disposição do Legislativo Municipal para eventuais dúvidas que se fizerem na temática ambiental, bem como deixa aberta a todos os vereadores a participação nas reuniões ordinárias do Conselho, que acontecem nas últimas quartas-feiras de cada mês, às 8 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal. Atenciosamente, Valdemar Luiz Staffen, presidente do CONDEMA. Ofício do Executivo, ofício da Secretaria de Ações Governamentais e Serviços Públicos. Aos cuidados da Câmara de Vereadores. Prezados vereadores, conforme a indicação número 128, viemos por meio dessa informar que o serviço foi executado conforme solicitado. Atenciosamente, Douglas Rogério, secretário de Ações Governamentais. Ofício do Gabinete número 226/2017, ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhor Ronei José Lovenberg. Senhor presidente, complementando cordialmente, vem através desta ofício informar o recebimento das indicações número 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158. Requerimentos números 62, 64 e 66, encaminhados por vereadores desta Casa de Leis. Informa ainda que estaremos separando as demandas por secretarias e encaminhando aos seus responsáveis para que sejam tomadas as providências. Caso há alguma resposta, enviaremos a esta Casa de Leis. Sem mais para o momento, atenciosamente, Alessandro Machado, chefe de gabinete. Ofício número 227, da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho,
do Gabinete do Prefeito, Rio Negrinho, 19 de maio de 2017, ao excelentíssimo senhor Ronei José Lovenberg, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho através desse ofício informar o recebimento das indicações número 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 e 170. Requerimentos número 69, 71, 72, 74, 75, 77, encaminhados por vereadores desta Casa de Leis, informando-nos ainda que estaremos separando as demandas por secretarias e encaminhando aos seus responsáveis para que sejam tomadas as providências. Caso haja alguma resposta, enviaremos a esta Casa de Leis. Sem mais, para o momento, Alessandro Machado, chefe de gabinete. Ofício do Gabinete número 229/2017. Excelentíssimo senhor Ronei José Lovenberg. Em resposta às indicações do 94 a 156/2017, de autoria dos nobres edis, componentes da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, apresentamos em anexo as informações prestadas pelo diretor do Departamento de Transporte e Trânsito de Rio Negrinho, DETRANRINE, sendo que o tínhamos para o momento colocando-nos à inteira disposição da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho para eventuais esclarecimentos. Aproveitamos a oportunidade para desejar os mais sinceros votos de admiração e apreço. Atenciosamente, Alessandro Machado, chefe de gabinete. Ofício número 142 do DETRANRINE. Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, 17 de maio de 2017. Encaminhou ao Gabinete do Prefeito Municipal respostas às indicações da Câmara de Vereadores de competência do Departamento de Transporte e Trânsito de Rio Negrinho. Sem mais, atenciosamente, Glaucio Líbio, diretor do Departamento de Trânsito. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2534/2017 do Executivo. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder máquinas, equipamentos e pessoal aos municípios do Estado de Santa Catarina que declararem situação de emergência ou calamidade pública. Projeto de Lei Complementar número 137/2017 do Executivo. Altera dispositivos da Lei Complementar número 118, de 16 de maio de 2017, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Rio Negrinho, Preferine, e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 2533/2017, da autoria do vereador Luciano Alves. Dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino de Rio Negrinho e hasteamento da bandeira no município em escolas da rede pública e privadas na primeira semana do mês e dá outras providências. Indicações. Indicação número 171/2017, da vereadora Liliana. Solicita que sejam instaladas faixas de travessia de pedestres levadas na rua José Strenzel, nas proximidades do número 191 e também 641 do bairro Vila Nova. Indicação número 172, do vereador Ildefonso Pilate. Solicita a colocação e reforma das placas de identificação na rua Domingos da Silva, no bairro Vila Nova. Indicação número 173, do vereador William Rigueto. Solicita a reforma do parquinho e instalação de uma cobertura na área de recreação da Escola Arnaldo de Almeida Oliveira, no bairro Industrial Sul. Indicação número 174, o vereador William Rigueto solicita que a Prefeitura Municipal disponibilize uma sala de espera para os pacientes que aguardam o transporte fora do domicílio. Indicação número 175, do vereador Silvio Cruz, solicita que seja instalada a faixa de travessia de pedestre levada na rua Jorge Lacerda, proximidades do número 675, no bairro São Rafael. Indicação número 176, da vereadora Liliana, solicita ao Departamento de Trânsito de Tranrino o reforço da sinalização nas ruas Antônio Alves de Araújo e Pedro Simões de Oliveira, no bairro Vila Nova, e Eduardo Naite, no bairro Barro Preto. Indicação número 177, da vereadora Liliana. Solicita a instalação de faixas de travessia elevadas nas proximidades do cruzamento das ruas Paulo Turic, Dona Francisca e Prefeito Herbert Turic, no bairro Quitandinha, bem como seja reforçada a sinalização horizontal neste cruzamento. Indicação número 178, do vereador Abel Ack. Solicita que o Poder Executivo institua um programa municipal de obras comunitárias consistente na pavimentação ou drenagem de vias urbanas municipais através da iniciativa e participação direta dos moradores. Indicação número 179, do vereador Abel Ack, solicita ao Poder Executivo que elabore projeto de lei que regulamenta as parcerias privadas, PPPs, na administração municipal. Indicação número 180, da vereadora Liliana, solicita o conserto da pavimentação asfáltica na rua Luiz Schultz Filho, proximidades do número 75, no bairro Vila Nova. Entramos agora na ordem do dia. Encaminho os projetos de lei 2533, 2534, bem como o projeto de lei complementar número 137 de 2017 para análise das comissões competentes. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador William Rigueto. Boa noite, senhor presidente, vereadores, toda a comunidade que nos visita.
Como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicito que o projeto de lei complementar número 137/2017, que já recebeu o parecer das comissões, seja incluído na pauta de votações dessa noite. Obrigado. Coloco a proposição do vereador Willy Rigueta em votação. Aprovada por todos, então incluo na pauta de votações o projeto de lei complementar 137 de 2017. Peço agora ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo projeto de autoria do Poder Executivo. Altera o dispositivo da Lei Complementar número 118, de 16 de maio de 2017, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Rio Negrinho Preferindo e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, com nossos cumprimentos, encaminhamos a apreciação dos nobres integrantes do Poder Legislativo o anexo projeto de lei que altera o dispositivo da Lei Complementar número 118, de 16 de maio de 2017, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Rio Negrinho Preferindo e da outras providências. O Programa Municipal de Terras e Habitação Popular conta com legislação específica que prevê as obrigações do comprador e os motivos de rescisão contratual após a notificação judicial ou extrajudicial. Como forma de criar receita para o programa e por entender a necessidade que o município tem de novas residências para a população carente, é que os proprietários que tiverem com as suas casas alugadas, cedidas ou vendidas não poderão fazer parte do Preferindo. Tais proprietários serão atendidos conforme a Lei nº 1405/2001 e alterações que dispõem sobre alienações de lotes de programa de habitação popular. Contudo, agradecemos especial a pronta atenção de Vossa Excelência e nobres vereadores. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, 19 de maio de 2017, Júlio César Rangoni, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 137 está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Abel Ack. Esse projeto, como a própria justificativa já diz, ele teve uma primeira votação, agora ele especifica bem certo no sentido que as pessoas elas têm essa casa e, de repente, ela alugou para determinada pessoa, ou mesmo vendeu, né, e não pagou nenhuma parcela. Então, para ela, né, para esse tipo de caso, ela não vai poder participar desse refinanciamento. É isso que diz a lei, que não é justo, né? Ela ainda está recebendo o aluguel e não ter pago nenhuma parcela, né? Então, eu acho que isso, realmente, esse projeto vem a calhar nessa necessidade que o município está de arrecadação. Seria isso. Obrigado. O projeto continua em discussão. Em votação. O projeto foi aprovado por 7 votos, mas o vereador Cabelo pode manifestar o seu voto. Voto favorável, então foi aprovado por todos os votos para colocar na ata. Passamos agora ao projeto de lei 2506 de 2017, de autoria do vereador Ronei. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Declara de utilidade pública municipal o Clube Ornitofílico de Rio Negrinho, Corine e dá outras providências. É declarada de utilidade pública municipal o Clube Ornitofílico de Rio Negrinho, Corine, que para todos os efeitos está estabelecida a Rua Martins Ypres, número 239, Sala 2, Bairro Alegre, neste município. Escrito no CNPJ sobre o número 23274-441/001, 87, registrado em 38 de agosto de 2015, junto ao registro de pessoas jurídicas da comarca e município de Rio Negrinho, SC, sob o número 9.935, a folha 276 do livro A8. A entidade do que trata o caput fica assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente, bem como os deveres pátrios. Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade venha substituir os fins constantes do Estatuto, deixar de cumprir as disposições estatutárias, alterar a sua denominação e, dentro do prazo de 90 dias, contados da averbação do registro público, não comunicar a ocorrência ao Departamento competente da Administração Pública Municipal Local. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Rio Negrinho, 20 de março de 2017, Ronei José Lavenberg, vereador. Projeto 2506 está em discussão.
Esse projeto, da minha autoria, a pedido de algumas pessoas do Clube Ornitofílico, mais conhecido como Corine, projeto que eu dei entrada nessa Casa de Leis, para que essa entidade possa se tornar de utilidade pública, aonde, senhores vereadores, que é um projeto de interesse local, cultural, e possa exercer suas atividades de difundir e incentivar a reprodução e criação de pássaros em ambientes domésticos. Importante destacar que não se trata de aprisionar pássaros, mas sim de colaborar na preservação de espécies, sempre observando a legislação e também participar de torneios de canto que são regulamentados. Por isso que eu dei entrada nesse projeto de lei e pediria que os senhores vereadores dessa Casa de Leis fossem favoráveis, porque é do meio comum de pessoas rionegrienses que cuidam muito bem dos seus passarinhos. Seria isso. A palavra continua em discussão. Projeto em votação. Projeto foi aprovado por 7 votos. Vereador Cabelo também é favorável. Então, nós vamos fazer votação manual aos próximos projetos. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinário 2507, de autoria do vereador Abel Ack. Estabelece mecanismo de água, gestão, conservação, uso racional e reaproveitamento da água em próprios públicos no município de Rio Negrinho. Justificativa. Apresentamos aos nobres colegas uma proposição que vem contribuir para que a água tratada seja usada essencialmente para fins mais nobres, como para beber, preparar alimentos, higiene pessoal e beneficiar e aperfeiçoar o sistema de abastecimento público, a saúde pública, o saneamento ambiental e aos consumidores. Atualmente, inúmeras entidades preservacionistas, inclusive a Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas, vêm alertando para o fato de que, em algumas décadas, a água doce será o recurso natural mais escasso e disputado pela maioria dos países. Para ficar apenas no exemplo, segundo a Associação dos Fabricantes de Materiais Sanitários, o brasileiro gasta, em média, 5 vezes mais água do que o volume indicado como suficiente pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda o consumo diário de 40 litros diários por pessoa, enquanto que no Brasil são consumidos 200 litros dia pessoa. A Terra contém cerca de 75% de superfície líquida, totalizando 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água, mas o volume total da água doce é de apenas 40 milhões. Então, representa 3% do total, sendo a maior parte de forma de gelo ou oculta no subsolo em profundidades que dificultam a sua exportação. A água está se tornando um bem de consumo de custos crescentes e cada vez mais difícil. O Brasil possui a maior reserva de água do planeta, aproximadamente 8% da água doce disponível, mas a situação não é das mais confortáveis, visto que 80% das águas nacionais estão na Amazônia, onde a população é de apenas 5%, e os 20% restantes ficam responsáveis pelo abastecimento de 95% da população. Daí a importância dos planos de utilização racional e conservação da água nos centros urbanos, pois, além da degradação ambiental que contamina os mananciais, o abastecimento mundial enfrenta outra situação crítica, o desperdício, que consome metade de toda a água que é produzida para abastecer os centros urbanos. Preocupados com a gravidade do nosso consumo predatório, o desperdício é que oferecemos uma contribuição para que novas edificações do município, assim como as já existentes, principalmente EMEBs e CEMEIs, podendo se adequar ou, quando reformadas, sejam construídas de forma ecológica e ambientalmente correta, conforme a proposição apresentada. Pelas razões expostas, peço apoio aos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Projeto de lei 2507 encontra-se em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Abel Ack. Esse projeto ele veio depois de um levantamento feito, como diz a própria a justificativa
levando em conta aqui as nossas EMEBs, né, as escolas municipais de ensino básico, e também os CMEIs, que são Centros de Educação Infantis. Então, ali foi constatado, no ano de 2016, que foram gastos 269 mil, né, com a fatura de água no ano. Então, com a instalação desse sistema, através de cisternas, nós geraríamos uma economia de aproximadamente R$ 134 mil, conforme os dados levantados. Então, se paga o investimento e, além de tudo isso, você contribui para o bem, né, que está assim, praticamente escasso, né? E a gente vê que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, as nossas gerações poderão sofrer com o mau uso que nós estamos fazendo da água. Então, por esse motivo, e também pela importância que se tem para o nosso município, eu peço aos nobres colegas que votem favorável a esse projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Esse projeto do vereador Abel Ack, projeto de grande importância para o município de Rio Negrinho, aonde, quando o professor Defonso era diretor, acho que do Jorge Zipper, também tem um projeto que foi aprovado pelo governo do estado, né, professor? Aonde a escola Jorge Zipper desenvolveu todo o sistema de drenagem, aproveitamento de água da chuva, e está esperando o recurso do governo do estado para poder implantar esse projeto. Então, é um projeto que eu olhei e vi que tem uma finalidade muito boa, e com certeza esse projeto do vereador Abel Ack, sendo posto em prática, vai diminuir bastante a conta de água das nossas escolas do município e vai economizar em recurso para o nosso município também. Então, eu não voto, mas se votasse, meu voto era favorável, porque é um projeto muito importante para o desenvolvimento do município de Rio Negrinho. Com a palavra, o vereador Billy. Queria só parabenizar nosso amigo Abel. Ano passado eu entrei com a indicação também, indicação 65, solicitando a criação do sistema de utilização de águas pluviais nos prédios públicos municipais. Infelizmente não fui atendido. Então agora, através do projeto de lei, tenho certeza que nosso prefeito Júlio vai colocar em prática. Então, parabenizar por essa ideia. Valeu. Com a palavra, o vereador professor Ildefonso Pilati. Também gostaria de me manifestar em relação ao projeto. Realmente, houve um concurso do SAMAI, uma feira, né, promovida pelo SAMAI. A Escola Jorge Zipper foi contemplada pela premiação, né, da feira, e junto aos órgãos competentes a gente não conseguiu a cisterna, recebeu o projeto todo, mas não conseguiu, através da APP da escola, a cisterna. Ela custa um bocado de dinheiro. Mas, com certeza, esse projeto é um projeto de visão de futuro. No futuro, acredito que todos nós, se tivermos espaço, se tivermos condições, faremos na nossa casa uma cisterna para podermos economizar água, para utilizar esta água para lavar calçadas, lavar automóveis, utilizar os vasos sanitários, enfim, porque ele é um projeto que visa também economia familiar. Até porque o esgoto sanitário será cobrado na taxa da água. Quanto mais a gente puder economizar da água, né, que é tratada, mais economia a gente fará também no próprio bolso. Então, é um projeto realmente que tem uma visão de futuro. E eu acho que o exemplo tem que vir do poder público. As escolas, as instituições públicas, geralmente são aquelas que nem sempre pagam, né, o uso da água tratada, usufruem, gastam em grande quantidade e acabamos, né, não utilizando os recursos que temos, que é esse recurso previsto por esse projeto. Parabéns a Abel Ack pelo projeto. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinário 2532, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a celebração de termo de fomento com a Associação Empresarial de Rio Negrinho, assine e dá outras providências. Justificativa. Mensagem número 29/2017. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, submetemos à apreciação desta egressa Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que autoriza a celebração de termo de fomento com a Associação Empresarial de Rio Negrinho, a CIRNE,
e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Executivo Municipal na concessão de contribuição à Associação Empresarial de Rio Negrinho, a Cine, no valor de R$ 132 mil. A Cine, entidade representativa de classe sem fins lucrativos declarada de utilidade pública através da Lei Municipal número 58, de 1978, está propondo projeto de trabalho para implantação de projeto e implementação de política de desenvolvimento socioeconômico no município de Rio Negrinho, Programa de Desenvolvimento Econômico Local, DEL, a ser realizado através da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC. O projeto de implementação de políticas de desenvolvimento socioeconômico no município de Rio Negrinho se faz necessário a fim de contribuir de forma constante com o desenvolvimento econômico sustentável no município, através da continuidade de projetos de interesses, com diálogo organizado no formato de um modelo de gestão que seja capaz de evoluir no cenário da realidade local através de metodologia específica já qualificada. Tem como objetivos, além da implementação da política de desenvolvimento socioeconômico, promover a qualidade de vida, criar ambiente favorável para investimentos, construir capacidade de desenvolvimento que alie a perspectiva econômica e a qualidade de vida da população, entre outros. Diante da grande importância deste projeto, que certamente terá reflexo no desenvolvimento econômico e social, mantendo e gerando empregos e atraindo investimentos imprescindíveis para o crescimento da economia do nosso município e região, solicitamos a autorização para firmar termo de fomento, na importância de R$ 132 mil à CIRNE. Por oportuno, apresentamos em anexo a esta mensagem do incluso projeto de lei a declaração do ordenador das despesas nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Complementar Federal número 101/2000. Pela peculiar atenção de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, antecipadamente agradecemos. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, 12 de maio de 2017, Júlio César Roncone, Prefeito Municipal. Projeto 2532 encontra-se em discussão. Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador Cabelo. Cumprimento o nosso presidente da mesa, os demais componentes, colegas vereadores, a nossa vereadora. Quero cumprimentar as equipes que estão aqui hoje, do Águia, do JR, que estão ainda em período de comemoração pelas conquistas recentes. Depois teremos a oportunidade de falar sobre isso. Cumprimentar o jornal A Gazeta, na pessoa do senhor César Celesque. Obrigado pela sua presença aqui com nós. Cumprimentar o presidente da CIRNE, a Eliette, o Germano. E, enfim, cumprimentar a imprensa como um todo, as emissoras de rádio, os que não estão aqui, mas estão assistindo nós também pelo Facebook. E, finalmente, cumprimentar todos os que estão aqui, que é os que nos dão a honra de participar diretamente aqui nesse momento importante da sessão de vereadores. Cumprimentar também o Maneco, que está aqui, o secretário de Esporte, né, presidente da Fundação, o nosso amigo Leandro também, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E te deixei por último, Leandro, porque esse projeto tem tudo a ver. Estamos falando de desenvolvimento local. Eu acho que pela primeira vez Rio Negrinho dá um passo em direção àquilo que tem que buscar. Acho que tivemos muitos anos de desenvolvimento importante no nosso lugar, que a força da economia, por si só, fez rodar esse mecanismo de crescimento e de desenvolvimento econômico. Mas notamos que as cidades que conseguem planejar o seu desenvolvimento, conseguem resultados melhores. A gente pode ficar também no comodismo e esperar que aconteça por conta própria, pela dinâmica própria da economia, mas a gente pode direcionar. Eu tive a oportunidade, presidente Eliette, de participar lá em São José do Fórum do DEL, agora em mês de março passado. Fiquei impressionado com os resultados que já estão obtendo aqueles municípios que entraram nesse projeto, logo no início dele, se não me falha a memória, há uns 4 anos atrás. Cidades que tinham dificuldade de crescimento, de direcionar a sua vocação, de saber a sua real vocação da sua economia, conseguiram direcionar.
muito mais, conseguir unir as forças do seu município, unir a comunidade. Isso me chamou mais atenção, porque eu sou dessa prática, de trazer as pessoas para participar. Acreditei nesse projeto porque ele dá a oportunidade para a comunidade opinar e se comprometer com o projeto em discussão. Hoje tive a oportunidade de ser entrevistado, inclusive já buscando daquilo que tenho para oferecer nesse projeto. Amanhã estaremos em Volta Grande, lá no nosso distrito, com 25 pessoas a serem entrevistadas lá. Então isso me anima quando eu vejo o poder público se abrindo para que a comunidade aponte os caminhos. Quando a gente não sabe para onde vai, quando a gente está viajando numa rodovia que a gente não conhece, a gente para e pede informação. Isso ensina nós. Se a gente não sabe para onde tem que ir, pede para as pessoas. As pessoas sabem, o povo sabe o caminho melhor que a gente tem que trilhar. E esse projeto, ele permite isso. Então, vimos também que em outras cidades foi possível, em algum momento da conjuntura, as lideranças abandonarem a disputa magra pela política, aquelas disputas partidárias que impediam o desenvolvimento das cidades, e se unir em torno de um único objetivo, que era o desenvolvimento daquele lugar. Então, eu sou muito entusiasmado com esse projeto, acredito nele, e acredito que todos os colegas vereadores também têm essa mesma impressão. E é bom que fique claro que nós estamos fazendo um convênio aqui com uma entidade privada, mas porque esse é o modelo, essa é a forma jurídica que nós encontramos. Mas o projeto não é da Cirne, o projeto é de Rio Negrinho, que vai unificar o Executivo, o Legislativo, a Cirne e toda a sociedade em busca do debate do melhor para o nosso lugar, das potencialidades que temos no nosso lugar. E também, é claro, apontando as nossas dificuldades, porque é conhecendo as dificuldades que nós vamos ter mais força e mais possibilidade de superá-las. Então, parabéns ao prefeito que nos enviou esse projeto e que faz parte desse debate, que eu acho que está maduro demais. Precisamos agora pôr a mão na massa, né, presidente, e construir esse projeto que vai indicar muitos caminhos para o nosso lugar e também para o nosso distrito lá de Volta Grande. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Também queria agradecer a presença da senhora Eliette da Cruz, também do nosso amigo Germano Basso, por estar aqui hoje, presente na sessão. Também ao nosso secretário municipal, Leandro Liberato, onde um projeto de suma importância para o desenvolvimento da nossa cidade, como o vereador Cabelo falou, e um projeto que é de desenvolvimento local. Agradeço ao prefeito Júlio Roncone, agradeço também à Cirne, ao Poder Legislativo, representado pela minha pessoa, onde eu representei todos os vereadores, pela assinatura desse IDEL, e que esse IDEL se transforme em realidade, porque o nosso município precisa muito disso aí. Então, com certeza, esse dinheiro que está sendo repassado vai ser um dinheiro de suma importância e mais futuramente vai dar o retorno que a gente espera, que é mais emprego, mais desenvolvimento para a nossa cidade de Rio Negrinho. O projeto encontra-se em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados e contrários que se levantem. Aprovado por todos. Passamos agora ao projeto de lei complementar número 136 de 2017, de autoria do Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Alterar o dispositivo da Lei Complementar número 27, de 15 de dezembro de 2003, que dispõe sobre as normas relativas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, e altera a Lei número 736 de 94, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Justificativa. Mensagem número 26/2017. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com nossos cumprimentos encaminhamos a apreciação dos nomes dos vereadores do Poder Legislativo o anexo do projeto de lei, que altera os dispositivos na Lei Complementar número 27, de 15 de dezembro de 2003, que dispõe sobre as normas relativas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, e altera a Lei número 736/94, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências.
A alteração se faz necessária para atualizar as alíquotas e serviços constantes da lista, conforme o artigo 22 da Lei Complementar número 27, de 15 de dezembro de 2003, que encontra-se muito defasadas. No inciso 10 do artigo 4, passará a ser reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres, indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins que, por quaisquer meios, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista de serviços. Anteriormente era 10 do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista de serviços. No inciso 14 do artigo 4, passará a ser dos bens dos semoventes ou domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados nos casos do serviço do subitem 11.02 da lista anexa. Anteriormente era 14, dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos do subitem 11.02 da lista de serviços. O percentual sobre a base de cálculo para os demais profissionais de nível superior constante da tabela para a determinação do valor do ISS para o trabalho pessoal, no artigo 20 passará de 50% para 100%. Artigo 20. Para vigorar, acrescido do parágrafo 4º, que estabelece os profissionais liberais regulamentados sem inscrição econômica, atuantes na área de construção civil, que prestarem serviços de execução, assessoria ou administração de obras do município de Rio Negrinho, deverão recolher o ISS-KN previsto na tabela abaixo. Edificação de até 100 metros quadrados, 15 UFRMS. De 100 a 250 metros quadrados, 30, de 250 a 550 e a partir de 500, 100. Essas são as considerações que levamos aos ilustres edis, aproveitando o ensejo para que esta matéria entre em vigor a partir do mês de junho de 2017. E reiteramos nossas manifestações de consideração e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal do Rio Negrinho, 4 de março de 2017. Júlio César Roncone, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 136 encontra-se em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados e contrários que se levantem. Aprovado por todos. Passamos agora à pauta dos requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 79 de 2017, de autoria do vereador professor Luciano Alves. Requer informações por parte da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente a respeito da ocupação de uma área verde situada à rua Frederico Lampe, na altura do número 367 do bairro Cruzeiro. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista que visita ao local, verifica-se uma edificação em madeira desabitada, outra edificação habitada em situação de risco de desabamento, entre outras. Todo cidadão, morador do município, tem como obrigação o recolhimento do IPTU e o direito da instalação de energia elétrica e abastecimento de água. Portanto, é de suma importância saber se essas edificações estão ou não legalizadas, visando a segurança dos habitantes do local. Para tanto, requeremos a respeito da ocupação de uma área verde situada à rua Frederico Lampe, na altura do número 367 do bairro Cruzeiro. Câmara de Vereadores, 22 de maio de 2017, vereador Luciano. Requerimento número 79 encontra-se em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Luciano Alves. Boa noite a todos. Eu estive nessa rua, só para situar os presentes, é uma rua que fica abaixo ali do mercado Pague Menos, desce ali, já vira à esquerda, é a rua Frederico Lampe, e eu fui até lá para conhecer uma área verde que foi adquirida na época do então prefeito Almir Calbusch, porque é uma área que poderia ser construída uma creche, né? Nós temos uma creche no Cruzeiro hoje, né, vereador Abel, que ela é alugada lá, o imóvel é alugado, então seria uma opção para nós levarmos até o prefeito uma indicação para construir uma creche lá num local da prefeitura. E me deparei com alguns moradores lá numa outra área verde ao lado, que já é de mais tempo, e ali tem duas casas, uma para desabar, uma muito antiga, e a outra em vias de desabamento. Inclusive, a pilastra que segura a casa, ela está à beira de uma grota.
Então pode cair, e chegou no momento que nós estávamos lá observando, chegou uma senhora com uma criança de colo e entrou dentro dessa casa que está à beira do abismo ali. Então seria uma maneira de a prefeitura ir até lá para verificar essa situação desses moradores nessa área verde e já observar o que está acontecendo lá, essa casa desabitada, que eu acho que deve ser derrubada, né, o quanto antes, que ali pode ser até um local para fins ilícitos ali, né? Então seria uma maneira de levar a prefeitura até lá e ela fazer essas verificações por ela mesma. Então eu peço a aprovação dos colegas. Requerimento continua em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por todos. Queria agradecer a presença do ex-prefeito Osni José Schroeder, também da nossa secretária Marlete Schroeder, que se fazem presente aqui no plenário. Passamos agora ao requerimento número 80, de autoria do vereador Ronei. Requer informações por parte do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, a respeito da tarifa de água referente ao mês de abril. Justificativa. Encaminhamos o presente requerimento ao Poder Executivo e esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista que diversos munícipes entraram em contato com a Câmara de Vereadores para afirmar que houve um aumento considerável em suas tarifas de água referentes ao mês de abril de 2017. Nosso questionamento visa saber o porquê dessa diferença na referida taxa, uma vez que no mês de maio os valores cobrados voltaram à sua normalidade. Diante do exposto, solicitamos o atendimento ao nosso pedido com a maior brevidade possível. Câmara de Vereadores, 22 de maio de 2017, vereador Ronei. Requerimento número 80, encontra-se em discussão. Requerimento da minha autoria, requerimento onde a gente até teve uma conversa com os vereadores e várias pessoas procuraram essa Casa de Leis para reclamar que no mês de abril ou a taxa dobrou ou triplicou do SAMAI, aonde muitas pessoas se encontraram, foram até as dependências do SAMAI e na primeira vez tinha a desculpa que tinha que olhar como que estava o medidor, se não tinha nenhum vazamento. Daí tinha que voltar lá de volta para levar essa análise, muitas vezes a pessoa responsável para verificar não se encontrava lá, aonde que quem é lesado é o nosso munícipe. Então, é engraçado que no mês de maio a tarifa voltou ao normal. Essas mesmas pessoas que reclamaram do mês de abril, que não tinha problema de vazamento na casa, elas vieram e a taxa veio como era nos outros meses, de março, de fevereiro e de janeiro. Então, eu queria pedir para o diretor do SAMAI que preste esclarecimentos para essa Casa de Leis, porque muita gente, às vezes, não pôde voltar lá no órgão e foi lesado pelo órgão SAMAI com uma quantia a mais que foi cobrado na sua conta de água. Então, por isso que eu estou pedindo esse requerimento, porque eu tentei entrar em contato com o diretor e não obtive êxito, e espero agora a resposta dele para poder discutir depois e levar essa resposta para aquelas pessoas que vieram me cobrar aqui na Câmara de Vereadores. Peço, senhores vereadores, que sejam favoráveis. Requerimento encontra-se em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores. Passamos agora ao requerimento número 81 de 2017, de autoria da vereadora Liliana. Requer informações ao Poder Executivo sobre as obras da Escola Padre Cláudio Long, do bairro Pinheirinho. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que a solicitação se faz necessária, tendo em vista que a referida escola, localizada no bairro Pinheirinho, e que atende em período integral, teve suas obras iniciadas e não foram concluídas, sendo que os alunos convivem em meio a entulhos e resto de materiais. Por se tratar de uma obra de interesse coletivo e de relevância importante para aquela comunidade, solicitamos informações sobre a retomada das obras em questão. Câmara de Vereadores, 22 de maio de 2017, vereadora Liliana. Requerimento número 81, encontra-se em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Liliana Schroeder Juric. Esse requerimento, ele se faz necessário porque no ano passado foi começado essa nova obra. São 2 salas. Aquela escola ela funciona em período integral. Então, as crianças começam às 7h30 e saem de lá às 5h15. E eles ficam lá o dia inteiro.
e foi começado 2 obras, na realidade. Uma de cobertura de um pátio, né, porque são crianças pequenas que vão de 4, 5 aninhos até o 5º ano, que são crianças com 9 anos de idade. E então, hoje está faltando essa área coberta para ter algum tipo de atividade diferenciada, principalmente em dia de mau tempo. Eles não têm cobertura nenhuma. O pior é que a cobertura está lá, está se deteriorando, porque foi colocado não sei como é que posso explicar, mas foi colocado lá todo o material que precisa e não foi colocado a cobertura. Então, a empresa desistiu, né, da obra, e a segunda empresa também já desistiu da obra. E aí entra tudo de novo na licitação, aquela coisa toda que existe. E, da mesma forma, foi começado 2 salas de aula. Hoje as crianças estão lá amontoadas dentro das salas, porque não tem lugar para elas. Essas 2 salas estão fazendo falta. Do lado de fora tem as janelas que foram tiradas e que seriam reutilizadas. Estão lá numa área onde está pegando chuva, umidade, está perdendo esse material. E a comunidade está cobrando exatamente porque é a única escola que o Pinheirinho tem. Eu acho que até vai ser lá que vai ser a próxima sessão itinerante, e nós precisaremos levar a resposta de como está, aonde parou essa obra, até porque a comunidade está cobrando e as crianças precisam. Nesse momento, elas estão lá praticamente empilhadas, sem ter, porque a fila é muito grande onde o período é integral, porque quando os pais trabalham, né, então eles levam lá de manhã e buscam à tarde, e estão tranquilos com os filhos colocados na escola. Então, por isso, se a gente conseguisse a resposta quanto antes, seria bom, até porque eu sei que é uma obra que foi começada, e que foi, como eu disse, foi começada no governo anterior, mas ela foi abandonada pela primeira empresa, foi abandonada pela segunda empresa, e nesse momento nós precisamos, quem precisa é a comunidade do Pinheirinho, que precisa dessa obra para poder ter um espaço melhor para as crianças. Seria isso, eu peço o apoio dos colegas. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Abel Ack. Boa noite a todos, boa noite a todas. Realmente, essa obra é de extrema importância para o bairro Pinheirinho. Inclusive, eu estive lá, já com a secretária de Educação, no início do ano, e relatamos tudo que realmente precisa, né? Mas nós queremos lembrar que essa obra começou em 2014, né? que ficou parada em 2014, 2015, 2016, ou seja, não houve um requerimento, né, para pedir explicações naquele tempo que as empresas estavam lá. Agora que nós sabemos que a obra vai retomar, eu já fui lá, o professor Ildefonso já foi lá, o prefeito Júlio já foi lá no ano passado, junto com a Marlete, e nós já sabemos que a obra vai retomar. Muito bom também o requerimento sendo feito, mas é oportuno dizer que inclusive está no site da prefeitura a resposta. Eu acho até desnecessário o requerimento, porque a resposta já está no site da prefeitura, que a obra vai ser retomada, e que o Júlio esteve lá conversando com a PP no dia 17 de maio. Eu vou ler aqui. Na tarde dessa segunda-feira, o prefeito Júlio Roncone esteve reunido, está no site da prefeitura, com integrantes da PP, Associação de Pais e Moradores da Escola Municipal de Educação Básica, professor Cláudio Lone, localizado no bairro Pinheirinho. No local, obras foram iniciadas e abandonadas há alguns anos. E a comunidade cobra, tem que cobrar mesmo, com a sequência dos trabalhos, né, que darão mais conforto aos estudantes que frequentam a unidade de ensino. Durante a reunião, que contou ainda com a presença da secretária Cristiane, a Marlete Xerede, de Planejamento, e o chefe de gabinete Alessandro, os pais expuseram sua preocupação em relação ao fato do dinheiro público investido no local estar se deteriorando, por conta de a obra estar parada. Isso é muito triste e queremos acabar com esse desperdício de dinheiro público. Isso não pode acontecer, jamais, ressaltou o prefeito, determinando às secretarias que seja verificando o mais breve possível as razões da obra estar parada. Na escola, além do pátio coberto, 2 salas de aula estavam em obras e foram paradas. Apenas 31% das obras foram executadas. Portanto, por conta do abandono, as tesouras de sustentação do pátio coberto já apresentam sinais de ferrugem. Vamos retomar isso aqui o quanto antes. Então, já está aí a resposta do requerimento.
né? O Júlio já está falando sobre isso aqui. Obrigado, senhor presidente. Seria isso. Com a palavra, professor Ildefonso Pilati. Em visita à escola Cláudio Long, também constatamos isso. O prefeito já esteve em reunião com a APP 2 vezes. A obra realmente iniciada em 2014. Inclusive, a parte da laje já encontra com infiltrações. Realmente é um descaso com a educação. Nem vou falar do gasto público, mas com a educação. Uma escola que detém 150 alunos num período integral, com um espaço totalmente impróprio para aquelas crianças. Não tem o piso. Existe tudo isso que a professora Liliana falou, né, dos entulhos e tal, mas é um descaso realmente com a educação. E realmente o prefeito já se comprometeu, a obra da cobertura e do piso não custa mais do que R$90 mil. E ela tem que ser executada, porque realmente a estrutura metálica já está totalmente enferrujada. E as lajes já estão com infiltração. Inclusive, existe lá uma parte da caixa de vento de uma construção mais antiga, estaqueada. Aquilo é risco. Aquela escola tinha que ser interditada, por certo, porque enquanto não acontece nada, ninguém faz nada. Então, é um descaso, realmente, foi um descaso da administração pública, e se a gente não fizer com a máxima urgência, realmente é um descaso. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Silvio Cus. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, toda a comunidade presente. Eu acho que não é uma questão de discussão entre nós, vereadores, mas eu gostaria de ressaltar ao vereador Abel, com certeza aos outros vereadores que não estavam aqui na legislatura passada. É um descaso, realmente, mas essa discussão, esses requerimentos, Abel, muitas vezes foram feitos. Tinha o vereador Osni Beles, muito batalhou por essa obra na escola lá. Outros vereadores aqui também acompanharam, vistoraram. O presidente com certeza vai lembrar quantas vezes o vereador Arlindo da Cruz comentou a respeito dessa escola. Eu acho assim, ó, se houve um descaso, não vamos arrumar, digamos assim, pensar no culpado, porque com certeza está aqui o ex-prefeito Osni, deve lembrar que não só naquela escola, mas muitas escolas se arrastam reformas por várias administrações, não culpa do ex-prefeito, não estou culpando o ex-prefeito Alcides, e também não quero ser pessimista quanto ao prefeito Júlio. Talvez o recurso seja próprio, né? Fica mais fácil do prefeito Júlio mostrar o trabalho hoje e botar em prática essa obra, terminar essa obra, mas se for recurso estadual, todos os vereadores aqui sabem, nós temos uma briga com o Estado hoje em todas as obras, inclusive, não vamos lembrar, mas o campo Vagimiro, que está lá da mesma forma, está sucateando novamente a obra, e não é a culpa do prefeito, gente. Não é culpa do prefeito, porque muitos de nós brigamos em cima dessas obras e não conseguimos chegar num fim. Você veja, é difícil, eu não tenho conhecimento se essa obra do Cláudio Long é recurso próprio da prefeitura ou não, talvez até, de repente, até o presidente saiba, referente a tanto que nós falamos dessa obra, mas em todas as obras do Estado, hoje nós estamos com esse problema, e vai se arrastar por esse ano inteiro, gente. Pode ter certeza que, por mais que nós brigamos para que uma obra que nem a do campo fique pronta, que a obra da escola fique pronta, se não vier o recurso para as empreiteiras terminar, vai acabar acontecendo a mesma coisa. Vai uma empreiteira abandonar, vem outra, não consegue fazer, porque não tem recurso. Não tendo dinheiro, uma obra, infelizmente, fica parada. Seria esse, senhor presidente. Para encerrar a discussão desse requerimento, também cobrei várias vezes, quando era vereador, porque aquela comunidade também nos cobrava na gestão passada, e o porquê de levar a sessão itinerante para aquele bairro, para que o prefeito Júlio possa
levar a palavra dele para os moradores do bairro Pinheirinho, dos próprios pais de alunos que são do município inteiro, porque lá naquela escola não tem alunos somente daquele bairro, tem alunos de todo o município, que é uma escola de período integral e uma escola que precisa de uma melhoria. Então, como o vereador Silvio falou, a gente tem que esperar agora, porque eu sei que o prefeito Júlio passa por dificuldades financeiras, como o prefeito Alcides também passou, mas a gente sabe que não é hora de ficar ponhando panos quentes, tem que pegar e executar. E o prefeito Júlio vai ter que arrumar alguma alternativa do dinheiro do caixa da prefeitura para poder fazer, porque as alternativas que era o dinheiro que era para vir, as empreiteiras pararam, não sei se receberam, porque eu não tive a resposta dos requerimentos anteriores quando eu era vereador na gestão passada, muitas vezes não passava a resposta para a gente, mas o importante é que a gente leve o prefeito e leve a comunidade lá no bairro Pinheirinho, que o prefeito Júlio leve uma solução positiva para aquela comunidade, e principalmente para aquela escola, porque, como o professor Ildefonso falou, o estado é lastimável, os alunos estão dentro de salas de aulas pequenas e precisa ser feita alguma coisa. Requerimento número 81 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por todos. Passamos agora ao requerimento número 82, de autoria do vereador Ronei. Requer, no prazo de 30 dias, informações do Poder Executivo sobre a prestação de serviços funerários no município de Rio Negrinho. Justificativa. O presente requerimento tem como objetivo requerer, no prazo de 30 dias, por parte do Poder Executivo, informações a respeito da licitação para a prestação de serviços de funerários no município, bem como saber a situação das permissões para a exploração dos serviços funerários no município atualmente. É de conhecimento que tal licitação deveria ter sido realizada na gestão anterior, fato que não se concretizou. Portanto, nosso questionamento visa saber se há previsão de acontecer na gestão atual. Diante do exposto, solicitamos o atendimento a nosso pedido com a maior brevidade possível. Câmara de Vereadores, 22 de maio, vereador Ronei. Requerimento número 82 está em discussão. Como eu sou autor do requerimento, quero dizer para vocês, comunidade, senhores vereadores, que antes que aconteça o que aconteceu ano passado, os rolos da funerária, a gente pede que o prefeito Júlio veja o quanto antes e faça essa licitação. Porque já está vindo denúncias aqui para dentro dessa Casa de Leis, que está sendo pessoas beneficiadas por algumas funerárias, ou briga entre as funerárias lá no próprio hospital, para ver quem que pega a pessoa que faleceu. Muitas vezes, nem a própria família não sabe, e a funerária já liga para dar notícia na casa da pessoa. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Essa licitação que eu estou pedindo para o prefeito Júlio, para ver quando que ele vai fazer, isso já era para ter sido feito na gestão passada do prefeito Alcides, que deixou e aconteceu o que aconteceu. Então, por isso que eu peço, senhores vereadores, que aprovem esse requerimento, para que venha a resposta o quanto antes, para que não haja nenhum problema de volta. Claro, não com essa Casa de Leis, né? Mas que não haja mais problemas entre as próprias funerárias e a comunidade e que seja resolvido através de licitação. Com a palavra, vereador Silvio Cusso. Nem vou me manifestar muito, mas eu gostaria de, assim, presidente, colocasse esse requerimento em nome de todos os vereadores, né? Não passando por cima do teu requerimento, mas acho que em nome de todos, até porque fica mais transparente para casa, sabendo que, de tudo que aconteceu na legislatura anterior, não tenha nenhum caso, que a gente sabe que não tem, mas que possa manchar o nome da Câmara. Com certeza, se for agrado de todos os vereadores, peço ao diretor e ele encaminha o nome de todos os vereadores. Com a palavra, a vereadora Liliana. Então, levando em consideração o que você acabou de falar, eu já presenciei isso no hospital, que eu estava saindo, que a pessoa tinha acabado de falecer, eu estava saindo, e rapidinho alguém perguntou para mim, para qual funerária a senhora quer que ligue? E era um parente. Então, assim, ficou muito chato, porque a gente não sabe, naquela altura, você não sabe o que fazer no primeiro momento.
Então, é bem constrangedor mesmo ser tratado dessa forma, apenas como mais um, né? E que nessa licitação, presidente, já seja colocado o comprometimento com a população. E que hoje nós sabemos que a quantia de capelas mortuárias que nós temos é bem pequena, e que tem dias que aquilo lá está completamente lotado, tem um em cada capela e mais um na parte da capela onde você faz a celebração, e que realmente aquilo lá não comporta 3 velórios, 3 entes queridos lá dentro. Então, que fosse visto que um dos comprometimentos com a licitação seja que a funerária que pegue essa licitação, que ganhe a licitação, ela seja responsável pelo menos por uma capela mortuária, que ela vai poder ajudar na capela mortuária da prefeitura, no caso da prefeitura, né? Que seria uma forma, inclusive, de ajudar, que muitos acabam sendo velados ainda em casa por não ter lugar lá mesmo. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Pablo Ribeiro. Boa noite a todos. Eu também queria comentar, eu que estou na porta de entrada lá no pronto-socorro, que fosse incluída uma cláusula que podia ser feito uma base de plantão, porque hoje tem agentes funerários que ficam na frente do pronto-socorro ou dentro da recepção ali, aguardando um corpo, um ente querido. Então, que fosse cada semana fosse de uma, ou fizesse uma escala de plantão de 15 em 15 dias, alguma coisa assim. Muito obrigado. Peço que o senhor diretor coloque esse requerimento em nome de todos os vereadores, e vou pedir para o líder do governo, nosso amigo vereador Abel Ack, que leve em mãos ao prefeito Júlio Ronconi, para poder dar uma agilidade e fazer o que era para ter sido feito na gestão passada, fazer o quanto antes que comece aquela bagunça que foi. O requerimento encontra-se em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por todos. Passamos agora ao requerimento número 83, de autoria do vereador Cabello. Requer informações por parte das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, a respeito da expansão da rede de energia elétrica no assentamento Edson Soberb, do distrito de Volta Grande. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento às Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista que atualmente 25 famílias do assentamento no distrito de Volta Grande ainda não possuem energia elétrica em suas residências. Queremos saber o porquê da demora da expansão da rede de energia para aquela comunidade, uma vez que o processo para tal melhoria já passou por várias etapas, inclusive com a licitação e a aquisição dos equipamentos necessários. Diante do exposto, solicitamos agilidade nos processos burocráticos, bem como o motivo pelo qual as obras ainda não tiveram início. Câmara de Vereadores, 22 de maio de 2017, Ineir Miguel Mitman, vereador. Requerimento número 83 encontra-se em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador, autor do requerimento, vereador Cabello. Esse requerimento eu estou fazendo não na ilusão que eu vou ter informações melhores do que eu já tenho, mas é para que tenha uma oportunidade de falar para a comunidade de Rio Negrinho que em pleno século XXI, quando a modernidade atinge todas as casas, e nós temos famílias no distrito de Volta Grande que não têm energia elétrica dentro de casa. Mais de 25 famílias que moram há 6 anos num assentamento de reforma agrária, que o INCRA já demorou uma eternidade para autorizar a elaboração do projeto desta extensão dessa rede de energia elétrica. E estamos desde o ano passado com a autorização do INCRA. Em 13 de dezembro, a Celesc abriu a licitação. Em 6 de janeiro deste ano, foi feita a abertura dos envelopes e habilitado as empresas que tinham a documentação compatível com a exigência do edital. Logo mais foi aberto, então, o envelope das propostas, mas daí já demoraram uma eternidade, desde dia 6 de janeiro até metade de março, para abrir os envelopes, para aí constatar quem ofereceu o melhor preço, para então ser contratada
Feito isso, publicado em Diário Oficial e etc., e até hoje não começou a obra. Parece que as pessoas não têm noção. As pessoas em seu conforto, lá no seu ar-condicionado, trabalhando nas suas agências da poderosa Celesc, empresa do governo de Santa Catarina, por sua vez, então, empresa pública, do povo catarinense, e famílias abandonadas, sem ter a oportunidade de ter na sua casa uma geladeira. Imagine cada um de nós, como seria a nossa casa sem a geladeira? Como seria a nossa casa chegando agora em casa, abrindo a casa, não tem interruptor de energia, não tem luz elétrica. Então eu estou fazendo aqui um apelo para que a sociedade de Rio Negrinho conheça a realidade do nosso povo, que mora lá no interior, distante, que muitas vezes tem sequer estrada para chegar, que agora estamos conseguindo fazer uma recuperação das estradas também naquela região, mas que não tem energia elétrica. Temos dificuldade de comunicação, celular não pega lá, não tem internet, e a gente quer reproduzir uma geração que dê conta dos desafios desse país. E a gente vê na televisão a cada semana os escândalos tomando conta daqueles que deviam governar para que os benefícios cheguem até o povo, e não chega. Então, eu quero pedir, senhor presidente, que esse requerimento chegue o mais breve possível à regional da Celesc, aqui de São Bento, e que seja enviado também para Florianópolis, para o presidente estadual da companhia, para que tome conhecimento. Eu acho que eles não sabem. Eu quero acreditar que eles não sabem. Então, que essa Câmara de Vereadores, que está na vanguarda da defesa dos interesses da população desse lugar, faça que a sociedade tome conhecimento e as autoridades também. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores. Passamos agora à pauta das moções. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção número 8 de 2017, de autoria de todos os vereadores. A Câmara Municipal de Rio Negrinho, por intermédio dos vereadores abaixo assinados, com amparo no artigo 120 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta a moção de aplauso, em virtude da conquista da equipe do Águia Futsal de Rio Negrinho, na 15ª Copa Gazeta, pelo naipe feminino. Justificativa. O benefício ora solicitado tem caráter relevante, uma vez que a bela história que o Águia Futsal Feminino vem construindo desde a sua fundação já faz parte da história da Copa Gazeta Feminina. A equipe, em 2017, contabilizou sua 8ª participação e seu 5º título na competição reconhecida como uma das mais importantes do Planalto Norte catarinense. Nas 7 edições anteriores, o Águia já havia conquistado outros 4 títulos, em 2010, 2012, 2015 e 2016. 2 vices e uma 3ª colocação, mantendo nesse ano, na sua 8ª participação, a tradição de sempre chegar ao pódio da maior e mais tradicional competição de futsal da região. Na campanha deste ano, em 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate, com 27 gols marcados e apenas 9 sofridos. Na campanha do título, o Águia venceu por 4-3 o Noronha. Também, de Rio Negrinho, na primeira rodada, empatou com a FME de Mafra por 2-2 na segunda rodada. Nas quartas de final, vitória por 5-2 contra a equipe Fênix de São Bento do Sul. E na semifinal, goleada do Águia por 8-1 contra o Gatas Top, também de São Bento do Sul. Na grande final, nova goleada, desta vez por 8-1 contra a FME de 3 Barras. Representaram a equipe na competição as atletas Luana Bueno, Elia Fátima da Cruz, Ana Paula Langemer, Aquisiane Pereira, Paulinha Ribeiro, Bárbara Ebert, Camila Pichait, Elisandra Guerra, Jéssica Graziela Santana, Kelly Martins, Thalita Bianchi e Thaisa Rios, o técnico Jefferson Veiga e a diretora Daiane Veiga. Além do troféu e medalhas de campeã,
O Águia obteve ainda, nessa edição, as seguintes premiações individuais: melhor goleira, Luana Bueno; atleta destaque, Camila Pichaite; artilheira, Jéssica Santana; e técnico destaque, Jefferson Veiga. Moção para a equipe do Águia Futsal de Rio Negrinho encontra-se em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Liliana. Então, como uma líder feminina, eu não poderia deixar de agradecer o pessoal da Copa Gazeta, um pedido que, num determinado momento, foi feito para que, junto com o futsal masculino, fosse colocado as meninas, que elas também tivessem a mesma oportunidade. Então, agradecer, né, a Copa Gazeta, agradecer o Jefferson, a Daiane, por estarem apoiando o tempo inteiro essas meninas, parabenizar com tudo que eles têm de direito, porque esse povo, eles trabalham em forma de patrocínios, eles estão o tempo inteiro assim, correndo atrás, fazendo almoço para pagar janta. Nós poderíamos dizer bem assim, né? Mas que tem pessoas como vocês que fazem a coisa acontecer e que deixam eles mostrar o quanto eles são um time de muita qualidade. A forma como o Rio Negrinho jogou, né, aquela final ali, os dois jogos que mostraram lá, o final da JR, o final da Águia, foi assim muito emocionante. Até eu, que não gosto muito assim mas o deles eu sempre vou assistir, principalmente a final, porque é muito empolgante, é muito bom ver a qualidade como elas jogam. Claro que, no meio do jogo, eu escutei que não poderiam, dos meninos, que não poderiam ter perdido um pênalti que teve lá, né, só para enaltecer a forma como elas jogaram. E, na hora que elas fizeram o pênalti, elas acertaram, eu olhei para trás e disse, gostaram, elas estão jogando melhor do que os homens. Então, é muito bom fazer isso, poder lutar assim junto com elas. Então, eu peço o apoio de todos, né, para essas 3 moções, até porque é necessário. O Rio Negrinho foi lá e fez bonito. Muito obrigado e conto com o voto de vocês. Moção da Câmara de Vereadores para a equipe Águia continua em discussão. Também queria parabenizar a equipe Águia, ao Jefferson, a todas as componentes, pelo belíssimo desempenho na Copa Gazeta e também pelo belíssimo trabalho que faz, levando o nome de Rio Negrinho em várias cidades do nosso estado e também do nosso Brasil. Então, essa é uma homenagem da Câmara de Vereadores, de todos os vereadores simples e humildes, mas é uma homenagem de coração para a equipe Águia, como vai ser para a equipe do JR, como também para o nosso amigo César, que 15 anos realiza a Copa Gazeta entre as cidades de Rio Negrinho e São Bento do Sul. Moção está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por todos os vereadores. Passamos agora à moção número 9 de 2017, de autoria de todos os vereadores. A Câmara Municipal de Rio Negrinho, por intermédio dos vereadores abaixo assinados, com amparo no artigo 120 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta a moção de aplauso em virtude da conquista da equipe JR de Rio Negrinho da 15ª Copa Gazeta pelo naipe masculino. Justificativa. O benefício ora solicitado tem caráter relevante, uma vez que a equipe do JR de Rio Negrinho se sagrou campeã da 15ª Copa Gazeta do futsal no início do mês de maio, derrotando o até então invicto Serra Alta Futsal na final masculina e dando ao município o 2º título da competição. Em um jogo de muitos momentos decisivos e de viradas sensacionais, o JR venceu no detalhe, pois, depois de sair perdendo por 2-0, a equipe rio-negriense empatou e virou o jogo ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Serra Alta empatou e pressionou muito, mas quem levou a melhor foi o time do JR, que finalizou o jogo em 4-3 no ginásio de esportes Anis Gualberto, lotado. A campanha do JR Futsal na edição deste ano da competição iniciou com vitória na primeira fase contra GR Cel por 10-1. Na sequência, derrota para a SD Empreiteira por 6-4 e para Noroflex por 3-2.
Em seguida, vitória por 3-2 sobre o Guarani Rio Vermelho e goleada por 7-4 do SD Empreiteira. Na final, vitória de virada sobre o Serra Alta Futsal por 4-3. A equipe campeã teve em seu elenco os jogadores William, Rodrigo, Alan, Leandro, Neto, Júlio, Alessandro, Isaltino, Eliandro, Jaderson, Josemar, Wagner, Valdinei, André e Luiz. A comissão técnica foi formada pelo técnico Luizinho, auxiliar Pedrinho, massagista Nilo e dirigente Bart. O atleta Jader foi premiado como melhor jogador e Luizinho foi eleito técnico da Copa. A equipe ainda teve 6 atletas de destaque na seleção da Copa Gazeta: Leandro, William, Jader, Dinar, Neto e Júlio. A equipe do JR atua desde 1999 em Rio Negrinho, quando José Rogério Fagundes, incentivador do esporte local, resolveu montar um time para disputar campeonatos na cidade e região. A equipe, sempre muito competitiva, conquistou vários títulos, valorizando sempre atletas de Rio Negrinho e contando com apoiadores locais. Câmara de Vereadores, 22 de maio de 2017. Moção para a equipe do JR de Rio Negrinho encontra-se em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abel Aque. Quero parabenizar o Pedrinho, Luizinho, do JR, né, pela mais uma conquista, né? Eu, infelizmente, participei de uma decisão onde vocês não venceram. E essa eu não pude... A Águia também, que o Jefferson, que ele dá vida por essas meninas, né, Jefferson? Parabéns por mais essa conquista e também ao César por estar sempre fazendo esse campeonato, fazendo a alegria do povo, que é tradicional. Eu participei de uma edição, mas realmente você dá vontade de você entrar em campo, é uma sensação que é inexplicável, assim, é muito boa mesmo. Então, eu só queria deixar os parabéns, porque é mais que merecido realmente essa conquista de vocês e o esforço que vocês têm tido na busca de recursos para participar desses campeonatos. Parabéns mesmo. O que precisar da gente está aqui. Muito obrigado. Moção continua em discussão. Também quero parabenizar Pedrinho, Bart, né? Em nome do Bart, queria mandar um abraço para o seu pai, que é uma das pessoas também que começou lá em 1999 com o JR Joalheiros e até hoje vai tocando através do Pedrinho, seu Pires. O próprio Nilo, que também fez parte do Bom Dia, hoje faz parte do JR. Aos jogadores que estão aqui, o Diná, o Tininho, né? Mais aos outros rapazes que a gente não conhece pessoalmente, mas sabe que deram o esforço físico para ganhar aquela final e trazer o título para Rio Negrinho. E também dizer ao nosso amigo Maneco, que o Maneco hoje é presidente da Fundação Municipal de Esportes, onde Rio Negrinho teve o primeiro campeão da Copa Gazeta, que foi o Bom Dia, que o Maneco jogava no Bom Dia, e hoje temos o 15º campeão, que é o JR. Então, para Rio Negrinho, é uma cidade que sempre, nos campeonatos de futsais que tem aqui, sempre com bastante equipes participando. Rio Negrinho mostra que o esporte é uma coisa que tem que continuar e continuar com cada vez mais força, porque nós tendo esporte, que nem tem o pessoal lá do Cruzeiro, que também fazem trabalho social com as crianças, vamos tirar as crianças da rua e pensar em esporte, não pensar em outras coisas para piorar a vida desses adolescentes. Então, parabéns a vocês e continue dessa maneira, Pedrinho, correndo atrás, batalhando. Também o Jefferson, que também não mede esforços, que vocês sempre vão ter o apoio dessa Casa de Leis e também desses vereadores que estão aqui. Moção para a equipe do JR está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por todos. Passamos agora à moção número 10, de autoria da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. A Câmara Municipal de Rio Negrinho, por intermédio dos vereadores abaixo assinados com amparo no artigo 120 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta a moção de aplauso em virtude da 15ª Copa Gazeta Futsal, competição considerada uma das maiores do Planalto Norte catarinense. O benefício ora solicitado tem caráter relevante, uma vez que a Copa Gazeta de Futsal, categoria adulto, iniciou em 2003 com apenas 8 equipes, e a premiação foi para 20 ingressos para o Recanto do Piazito e 20 quilos de costela. Naquela edição, sagrou-se campeã a equipe rio-negriense do Bom Dia Supermercados. O evento foi um sucesso
E, ano a ano, o público crescia, bem como a premiação. Com isso, as equipes também começaram a investir na montagem dos times, ampliando ainda mais a competitividade. Neste ano, a equipe da Relojoaria JR, representando a cidade de Rio Negrinho, sagrou-se campeã da Copa, levando, além do bonito troféu, com desenho exclusivo para a Copa Gazeta, um prêmio de 9 mil em dinheiro, e teve o técnico Luizinho eleito como melhor técnico da Copa, R$ 300, e ainda o atleta premiado e craque da competição, que também levou 300 como prêmio. Ao todo, neste ano, 18.200 em prêmios foram distribuídos. A Copa Gazeta, FMD, Supermercados Germana, levou ao ginásio Joanes Gualberto, neste ano, aproximadamente 20 mil pessoas. Teve a partida final transmitida ao vivo pelo Facebook do jornal, onde obteve mais de 12 mil visualizações, mais de 1.000 comentários, 130 compartilhamentos e quase 850 curtidas. Hoje, a Copa Gazeta é considerada uma das maiores e mais organizados campeonatos de Santa Catarina. Vários atletas que participaram da Copa Gazeta se destacaram a nível nacional e até no exterior. Hoje, temos o atleta Charuto, que no ano passado disputou a Liga Nacional pela equipe do Corinthians e hoje atua na Liga Nacional pela cidade de Tubarão. De Rio Negrinho pode-se destacar o atleta Alessandro Piaz, mais conhecido como Xaropinho, que participou de todas as fases da Copinha Gazeta nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, e este ano sagrou-se campeão pela equipe da JR. Copa Gazeta Feminina. A Copa Gazeta Feminina iniciou em 2008, reunindo equipes de várias cidades do estado. Das 10 edições realizadas até este ano, a equipe Águia sagrou-se campeã em 5 oportunidades, sendo considerada a equipe mais organizada e competitiva do campeonato. A equipe do Águia, além do prêmio em dinheiro de R$ 1.500, teve eleita pelos organizadores a atleta Luana como melhor goleira de 2017. A atleta destaque Camila, e com 7 gols marcados, a atleta Jéssica recebeu o troféu de artilheira da 10ª Copa Gazeta Feminina. Copinha. A Copinha Gazeta também iniciou em 2008 com 20 equipes. Hoje reúne 70 equipes, totalizando mais de 900 competidores nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Equipes de Porto União, Irati, Rio Negro, Piém, Três Barras, Canoinhas, Mafra, Papanduva, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre, Joinville, Xoreda, Jaraguá do Sul, Pomerode, participa da competição. Rio Negrinho, por 2 anos, sediou a Copinha, e se tudo der certo, em agosto acontece a 3ª edição, o que movimenta o turismo na cidade. A organização da Copa é da Globo Eventos, sob responsabilidade de Nilo e Rodrigo Lewandowski, contando sempre com o apoio da Fundação Municipal de Desporto de São Bento do Sul e Rio Negrinho. Câmara de Vereadores, 22 de maio de 2017. Moção da Câmara de Vereadores para a 15ª Copa Gazeta de Futsal está em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Cabelo. Não me manifestei nas 2 moções anteriores, porque o nosso tempo aqui é pequeno, não dá para abusar da paciência de todos, né? Se todo mundo for falar, a gente segura vocês aqui muito tempo. E eu acho que o importante é a essência. Queria parabenizar a equipe do JR, parabenizar a equipe do Águia, parabenizar o Jornal A Gazeta por essa promoção e dizer que é desta forma que o esporte cresce. É quando pessoas que conduzem empresas, que têm condição de fazer o que o Jornal A Gazeta faz, tomam a decisão de fazer, é que o esporte ganha valor. Certamente os atletas que participaram dessa competição, sobretudo os finalistas, têm uma longa história. E aí quero dialogar contigo, Mané, porque é com essa atitude que você está tendo, de levar o professor de futebol de salão lá no contraturno, dando aula para as crianças aprender a jogar futebol de salão, que no futuro continuaremos ter essa competição tão bonita, com atletas tão competentes e tão espertos na bola como vocês foram para ganhar esse campeonato. É o poder público fazendo a sua parte, para que também a iniciativa privada consiga, em parceria, fazer a sua parte. Então, estamos de parabéns. Rio Negrinho está de parabéns. Nós temos que nos orgulhar do que nós temos hoje aqui, que foi lá em São Bento, ganhou o campeonato e ganhou bonito. Parabéns para vocês todos. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de parabenizar esse pessoal que faz acontecer.
A gente não pode ficar no discurso do vamos fazer, é fazendo acontecer. Muito obrigado. Com a palavra, professor Ildefonso. Eu também queria aproveitar a oportunidade, principalmente o seu César Seleski, né, um dos mentores dessa Copa Gazeta, parabenizá-lo, porque se existe campeão, o primeiro campeão foi o senhor que deu essa oportunidade para que isso acontecesse. As duas equipes, né, a equipe do JR, campeão, né, masculino, através do seu técnico, o Luizinho, a equipe das meninas, né, Águia Futsal, do Jefferson e a Daiane, como representantes que dão atenção a esse time. O esporte realmente em Rio Negrinho é muito destacado em toda a região. Eu queria lembrar aqui também, da semana passada, que eu não pude falar, nosso para-atleta Jorge Fonseca, ele tirou o 4º lugar na prova mundial em Yokohama, no Japão, e isso mostra realmente que Rio Negrinho tem um investimento nessa questão do esporte. E pedimos realmente, né, ao nosso secretário, Maneco, toda a atenção necessária para que o esporte em Rio Negrinho seja cada vez mais levado a sério e dê oportunidade para esses destaques, esses potenciais no esporte. Sabemos que, além de tudo, o esporte é uma ocupação muito sadia. Os latinos já diziam, né? In mente sana, in corpore sano. Uma mente sadia num corpo sadio. Isso é muito importante, a ocupação dos nossos jovens, para que eles se destaquem naquilo que são as verdadeiras potencialidades. Muito obrigado. Com a palavra, professor Luciano Alves. Também quero cumprimentar o Pedrinho, o Bart, parabéns, né, pela conquista que vocês trouxeram para Rio Negrinho, esse primeiro lugar. O nosso amigo vascaíno, né, Jefferson, colega vascaíno, também parabéns lá pelas meninas que foram minhas alunas lá no Ricardo Hoffman, né, no tempo lá de jogos municipais, elas já eram atletas naquele tempo e ainda continuam, né, sendo atletas suas lá no Águia. Ao César Seleski, parabéns, né, César, pela tua iniciativa. E eu queria também deixar claro aqui que o César não faz a Copa sozinho, né, César? Você tem aí duas pessoas do teu lado aí, que é o Rodrigo e o Nilo. O Nilo, que é uma pessoa que já trabalhou muito pelas bandas aqui de Rio Negrinho, já fez muito pelo esporte de Rio Negrinho, né, Nilo? Quando você foi aí técnico de vários times de handebol, que eu sei que você já foi dirigente, e quando foi também presidente da Fundação de Esportes, que hoje está pelo comando do Maneco, e eu tenho certeza que o Maneco vai apoiar aí a Copinha em agosto, né? Nós estamos aí esperando que aconteça essa Copinha, eu sou bem favorável. Então, parabéns, César, pelas pessoas que você leva junto, porque aí a organização ali é séria e é bem organizada mesmo. Então, parabéns para você, para o Nilo, para o Rodrigo, né, Rodrigo? E parabéns a todos os atletas. O Xaropinho, né, Xaropinho? Fui teu professor, né? Olha aí o que deu, né? Mas não de futsal, né? Foi de química. Então, parabéns, né, pelo destaque que você foi no time lá também. E seria isso. Com a palavra, vereador Billy. Eu ia deixar para parabenizar essas equipes na hora da tribuna, mas como já são 20 e 40, não vai ter tribuna pelo jeito, então deixar aqui meus parabéns para a equipe do JR, para a equipe do Águia. A cidade sente muito orgulho de ter vocês como representante nosso aí no esporte, e deixar meus parabéns também para o seu César Seleski. Conversamos já semana passada, infelizmente não pude estar no dia lá, mas deixar meus parabéns e por você incentivar o esporte na nossa região. Seria isso, muito obrigado. Também quero dar o parabéns ao nosso amigo César Seleski, organizador, proprietário do Jornal Gazeta, pessoa que desde 2003 vem trazendo a Copa Gazeta e fazendo acontecer. Dizer que foi uma satisfação imensa estar acompanhando a final lá, nos 2 jogos que teve, onde o JR foi campeão e o Águia também, e onde a gente viu como o povo de São Bento e Rio Negrinho gosta do futsal, como as pessoas torciam um lado Rio Negrinho, outro lado pessoas apreensivas e tudo, e a torcida rio-negriense mostrando que estava incentivando as duas equipes de Rio Negrinho, aonde o nosso amigo
assessor de imprensa da Câmara de Vereadores, o Érico Nargoski, junto com a MEP Produções, fizeram a transmissão ao vivo, uma transmissão muito importante, que várias pessoas que a gente conversou nos falaram, não, eu acompanhei um pouco pela internet, vi um pouco do jogo, e isso, né, César, é uma de grande valia, eu acho que tanto para você, como também para os atletas, sabendo que estavam passando na internet seu jogo, e, graças a Deus, o Rio Negrinho foi contemplado em ser campeão nas 2 categorias. Parabéns mais uma vez, César. Você sabe, você é o proprietário do 3º maior jornal de circulação do estado de Santa Catarina, e pode ter certeza que é parceiro dessa Câmara de Vereadores, e a Câmara também é parceiro teu e parceiro da Copa Gazeta no que for necessário. Moção está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por todos os vereadores. Pediria que as três entidades que ganharam a moção, Jornal A Gazeta, Águia e o JR, aguardasse a palavra livre que vai ter, que a gente vai entregar uma placa em homenagem para vocês no final da sessão que vai se estender nessa noite. Encerradas as votações, informa ao plenário que as indicações lidas no expediente do dia e as proposições aproveitadas terão seu encaminhamento regimental. Passamos agora à tribuna popular. A senhora Débora Fernanda não pôde comparecer. Como era uma pessoa que estava na tribuna, ela mandou a informação para a Casa de Leis que a sua mãe está hospitalizada, então por isso que ela não pôde vir falar aqui sobre o projeto patametade.com.br, e aonde ela vai vir provavelmente semana que vem aqui para dar explicação a esse projeto. Então nós temos 2 pessoas. Convido a senhora Eliette Adriane da Cruz, presidente da Associação Empresarial de Rio Negrinho, a CIRNE, para fazer uso da palavra. A senhora Eliette tem 10 minutos, né, e seja bem-vindo mais uma vez nessa Casa de Leis. Muito obrigada. Boa noite, presidente Ronei, demais vereadores, autoridades aqui presentes, vice-presidente da CIRNE, Germano, que nos acompanha nesta oportunidade, imprensa, escrita, falada, senhoras, senhores, meus cumprimentos. Serei breve, para não ser redundante as manifestações já expostas pelo vereador Cabelo acerca do DEL, mas não poderia deixar de manifestar o nosso momento de alegria, de celebração e de gratidão pelo momento em que vivemos hoje, que penso que é um marco para o nosso município. Esse momento de gratidão registra-se, sobretudo, ao prefeito Júlio, que permitiu-se conhecer o programa DEL e aprofundar-se nele para possivelmente trazer ao município, e estendemos agora a essa Casa de Leis e a todos os vereadores que também permitiram se conhecer e oportunizar isso à comunidade rionegriense. Numa visão macro, nós temos alguns objetivos principais, que são do DEL, que é melhorar as condições de crescimento econômico, melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos e rurais, tornar o ambiente favorável para atrair investimentos, o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida das pessoas, mas eu penso que o objetivo principal, e é o que nos está sendo oportunizado neste momento, é o fortalecimento da parceria público-privado. Eu penso que esse é o momento mais importante do programa, onde a iniciativa pública, através de prefeito, através de vereadores, permitem que a sociedade, ou que a comunidade, a sociedade civil organizada, possa participar do planejamento do município, opinando e trazendo as suas manifestações. Então, eu penso que hoje é um momento histórico para o nosso município. A gente dá início, então, aí a um planejamento de aproximadamente 20 anos, tratando de um planejamento organizado e realmente planejado, ordenado, né? Um dos motivos que me traz aqui também é fazer, então, um apelo à comunidade
que participe ativa e positivamente desse novo processo que a gente tem. Está sendo nos oportunizado. Normalmente, nós nos colocamos na condição de reclamarmos que as coisas não são feitas. E esse é o momento em que está nos sendo oportunizado participar desse processo de planejamento e de crescimento do município. Então, deixo um apelo à comunidade que realmente participe, ativa e positivamente. Gostaria de reforçar também que o prefeito Júlio esteve conosco no fórum em São José, já comentado também pelo vereador Cabelo. Leandro esteve lá conosco também, de onde nós trouxemos experiências. É um programa que teve por piloto a cidade de Fraiburgo, isso lá em 2009, e de 2012 e 2013, então ele foi estendido aos outros municípios, hoje alcançando aí em Santa Catarina, em média, 17 municípios que já têm o programa evoluindo. Reforço também palavras do vereador e professor Ildefonso, quando disse em outra oportunidade que estive aqui, que nós precisamos seguir isso com cautela. Certamente, o nosso compromisso é esse, que nada seja feito de forma desordenada e que não seja nada fora daquilo que realmente é o objetivo de planejamento. Então, nosso compromisso é muito sério com relação a isso. Talvez seria utopia pedir para que a comunidade esquecesse desafetos do passado, ou rixas políticas, ou desentendimentos que tenham havido, mas pediria à comunidade o máximo de neutralidade para participar desse processo. Vamos esquecer que um partido fez alguma coisa e não é bom para o outro, a comunidade tenha sido feita e tenha feito alguma coisa e isso não vai agregar iniciativa pública. Faria esse apelo neste momento, para a gente deixar para o passado os momentos do passado e começar uma nova história do nosso município daqui para frente. É certo que nós não podemos ignorar, neste momento, as desastrosas crises que nós vivemos, a crise econômica, a crise política, a crise social, a crise moral, mas o Brasil não vai parar, muito menos o nosso município. Então, entendamos que esse período que nós estamos vivendo é de transformação, é de oportunidade para a gente fazer melhor, para a gente mudar, para a gente transformar, começando pela nossa casa, o nosso município. Eu gostaria de, já seguindo para a conclusão, citar uma frase de Henry Ford, que ele diz: se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer modo você está certo. Eu tenho plena convicção que nós podemos fazer do nosso município o melhor município para se investir, o melhor município para se trabalhar e o melhor município para se viver. E, com isso, deixo uma provocação para a reflexão aos senhores: quais são as suas convicções? Nós podemos ou nós não podemos? Agradeço a oportunidade, presidente Ronei, agradeço a oportunidade aí, agradeço vocês por terem nos ouvidos, e a Associação Empresarial está à disposição e muito grata a essa Casa de Leis. Muito obrigada. Nós que temos que agradecer a senhora Eliette pelo belíssimo trabalho que você vem prestando à frente da CIRNE. Sabemos da batalha que você está tendo, correndo, lutando e procurando os auxílios, os recursos junto ao Paço Municipal, e pode ter certeza que essa Casa de Leis vai ser parceira desses projetos no que precisar. E também quero salientar, como você falou, a política passou. A política vai se fazer daqui 3 anos e meio, quando tiver a eleição. E é lá que tem que ver um partido ou outro. Hoje eu acho que a gente tem que pensar na nossa cidade, que a nossa cidade é Rio Negrinho, e por isso que o partido tem que ser Rio Negrinho.
Parabéns pelas palavras e pode contar com essa Casa de Leis. Muito obrigado. Convido agora o senhor João Pedro dos Santos, nosso amigo Pedrinho, do JR, que vai falar sobre a equipe JR de futsal. Pedrinho, tem 10 minutos e fique à vontade para usar a tribuna popular. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e demais presentes. Há pouco tinha um repórter ali perguntando para mim e para o Jefferson como que a gente se sente sendo homenageado por uma Câmara de Vereadores. A gente teve aí, em 2014, o Ronei acho que acompanhou, né, na Copa 89, que a gente ganhou lá também, e foi a primeira homenagem que a gente teve, e hoje é a segunda. E aí eu respondi para ele que é um reconhecimento de uma equipe que vem desde 99 trabalhando para isso. A gente sofre, corre atrás de patrocínio, é difícil, mas a gente consegue. E quando a gente fala em JR disputando campeonatos fora, a gente não fala só no nome da equipe. Quem acompanha o jornal vê que ali tem JR de Rio Negrinho, a gente está representando a cidade. E a gente fica talvez um pouco desanimado, que ainda às vezes tem gente que não gosta de ver que a gente está chegando lá. Mas então, isso a gente deixa de lado, mas a gente gostaria de dizer que eu agradeço a todos vocês, agradeço os atletas aí que foram eles que se esforçaram, a gente se esforçou por fora, mas dentro da quadra foram eles. A quem não teve presente, que não pôde vir por compromissos, aí o Luizinho, que foi o nosso técnico, mas se dedicou durante 2 meses de treinamento, ensinando alguma coisa, passando para eles um conhecimento do futsal. Então, a gente se sente muito gratificado por estar aqui. E é por isso que a gente tem que fazer uns agradecimentos aí à Ótica JR, ao Germânia, RJ Máquinas, SB Para-Brisas, Tecnopiso, Empleiteira Pilares, RNR Internet, Tsuru, e o apoio do prefeito e do vice-prefeito, que a gente também não teria condições só com patrocínio se a gente não conseguisse um apoio deles, talvez não financeiro, mas em ajuda de combustível, alimentação, às vezes a água que a gente conseguia, a gente sempre corre atrás. Então, a vocês que muitas vezes não conhecem a gente, vocês podem ter certeza, é difícil correr atrás de um patrocínio, e para chegar lá, a gente tem que se orgulhar de chegar numa final dessa e ser campeão. Eu agradeço muito o Nilo, que ele nunca esquece de uma da primeira equipe, ele mandar o convite para nós, e vocês estão de parabéns, porque para quem não sabe, a Copa Gazeta hoje está entre os 5 maiores torneios de futsal de Santa Catarina, não é só do Norte. Pode procurar aí no Esporte de Santa Catarina que vocês vão achar. Isso não foi aqui, o Jefferson já citou isso em várias entrevistas que ele deu no jornal, e eu aqui posso passar para vocês, de firme mesmo. Está entre os 5 melhores do estado. E enquanto a gente tiver condições, tiver força, o JR vai estar lá. Pode ter certeza disso. Obrigado, Nilo. Obrigado a vocês. E obrigado a quem nos apoiou, mais uma vez. Muito obrigado, Pedrinho. Muito obrigado ao Jefferson. Como eu estava conversando com o César essa semana também, pessoas como vocês que incentivam, correm atrás e lutam, é por isso que acontece. Então, mais uma vez, parabéns, Pedrinho, por estar aqui hoje, e hoje com o título da Copa Gazeta, junto com o JR. Também queria, antes de encerrar a sessão, parabenizar a Rede Feminina de Combate ao Câncer pelos seus 25 anos, que completou no dia de hoje. Agradecer ao deputado Darcy de Matos, ao prefeito Júlio, a todas as autoridades que compareceram no evento da Rede Feminina. E lembrar que dia 25, neste plenário, que será quinta-feira, será feita uma homenagem de 25 anos à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Início às 20 horas. Todos estão convidados para se fazer presentes. Também
para encerrar a sessão, quero dizer que entristece muito a gente como político, como representante da comunidade, ver o que está acontecendo na televisão. Fica até chato você falar e dizer que o Brasil, nosso país amado, passa por uma dificuldade tão grande por causa de pessoas que entram na política para se beneficiar próprio. E ontem uma palavra que eu assisti no Fantástico e disse, a tal da honestidade. Honestidade que a maioria dos políticos que se encontram lá em Brasília não tem. E por isso, comunidade, nossos amigos internautas, que o Brasil está nesse estado. Porque enquanto houver pessoas pensando no interesse próprio e não pensando na comunidade, o Brasil não vai para frente. Esse é um desabafo que eu, como vereador, queria falar e pedir que chega de dar um jeitinho nas coisas. Vamos tentar trabalhar da maneira certa, do jeito certo, para que desde o município até o nosso país volte a crescer, porque se o nosso país não fosse tão rico, o país tinha quebrado como países vizinhos nossos quebraram. Então, por isso, que com tudo que aconteceu, eu acho que é um pouquinho de reflexão para quem é político e colocar a cabeça para pensar. Esse é o desabafo da minha pessoa. Declaro encerrada a presente sessão, convocando para a próxima sessão ordinária, que será itinerante lá no distrito de Volta Grande, que acontecerá no dia 29 de maio, às 19 horas, no salão da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, sem uma pauta ainda definida. Convido a todos que possam se fazer presente, a comunidade de Volta Grande, e muito obrigado pela presença de todo mundo, e uma boa noite a todos, e que vão com Deus para casa. Azeite. Já desligou. César.